Bom dia pessoal, tudo bem? Já está no ar o nosso 9º episódio do podcast O X da Questão, né? Novidades hoje de novo. A nossa convidada é a doutora Suelen, advogada aí com mais de 14 anos de experiência, advogada nossa, sempre nos ajuda aí em contratos, em problemas jurídicos quando precisa. Bom dia, Suelen, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para tentar ajudar um pouquinho aí a todo mundo na questão dos contratos e colocar para frente aí, tirar as dúvidas do pessoal. Ah, legal, Suelen. Doutora, a gente vê muito nas empresas pequenas e médias, a gente trabalha, a gente faz nosso trabalho, a gente faz tudo, nosso orçamento, mas a gente quase não traz a figura do advogado para nos ajudar. Qual a importância do advogado também para a pequena e média empresa, não só a grandes aglomerados, mas a pequena também? Qual a importância de ter um advogado ao nosso lado? O advogado ele é importante não só para as grandes empresas, mas também para as pequenas e médias empresas, e eu acredito até que de uma maneira ainda maior, porque elas estão começando no ramo, às vezes elas têm um pequeno negócio, não têm uma expertise de negociação, uma expertise financeira um pouco maior. Então, a figura do advogado ela é importante para proteger os direitos, para demonstrar os deveres que essas empresas têm para com os seus contratados, os seus trabalhadores, os seus consumidores, e evitar problemas maiores que possam levar, inclusive, a um fechamento da empresa, né? Doutora, a gente vê muito, né, a gente fazer trabalhos para outras empresas, sempre na base de um orçamento, desse orçamento a gente fecha um projeto, executa e está tudo bem, tudo maravilhoso. Mas qual a importância de eu ter um contrato e não ficar só naquele orçamento simples, mandado por e-mail, resumido muitas vezes, porque você não faz um orçamento muito completo de informações, porque teoricamente você deixaria isso para um contrato, que muitas vezes não acontece. Qual a importância desse contrato? Boa pergunta. Bem, o contrato ele é importantíssimo. O contrato ele é um instrumento particular, né? Tudo que for negociado entre as partes, ele deve ser colocado num contrato e não apenas num orçamento, muito embora um orçamento ele tenha uma validade jurídica, mas o contrato, ali vai ficar estabelecido todas as vontades e as negociações estabelecidas entre as partes. Então é importante que o contrato ele seja o mais específico possível, objetivo, que não seja prolixo, que ele não seja muito longo e que estabeleça todas as cláusulas, tenha como cláusulas tudo aquilo que foi conversado entre as partes. Claro, desde que respeite a legislação, né? Então, também vejo como muito importante o contrato para casos de não cumprimento. Existem casos de que esses contratos não sejam cumpridos. Então, há necessidade de serem estabelecidas cláusulas de rescisão, penalidades, para o caso de não cumprimento desses contratos, né? Para que evitem dores de cabeça ainda maior e para que haja uma proteção da pessoa que está contratando. Um contrato bem completo aí protege os dois lados, né? Não tem cobranças de um lado do outro. Mas tu me prometeu fazer isso. Se está no contrato especificado, está mais tranquilo, né? Com certeza. O contrato bilateral, que a gente chama, né? Que ele estabelece direitos, deveres e obrigações para ambas as partes. Não é só para a parte que está contratando. Então, quem está prestando serviço também tem os seus deveres e obrigações e tudo isso deve ser estabelecido dentro do contrato. Além dos contratos que a gente vai fazer com nossos clientes, a gente recebe muito contrato pronto, né? Com banco, ou às vezes a gente faz um contrato com uma empresa muito grande que o jurídico já manda aquele contrato, eu não posso dar nenhuma sugestão. Qual é a importância? O que eu tenho que me preocupar nisso tudo, doutora? Ótimo. Esses são os chamados contratos de adesão, né? São os contratos onde não há uma negociação, eles já vêm com as cláusulas prontas. Então, assim, nós temos muitas ações judiciais justamente discutindo esses contratos, né?
vamos tomar por base os contratos bancários. São contratos tipicamente de adesão em que a gente não discute as cláusulas, né? Contratos de empréstimo e por aí vai, né? Então, muitas vezes a gente observa ali cláusulas abusivas. Essas cláusulas abusivas, elas podem e devem ser discutidas judicialmente, né? Então, daí mais uma vez a importância do advogado na análise desses contratos. Ou seja, né, então é muito importante esse apoio do advogado, é muito importante a gente ter um advogado ao nosso lado, não só para os contratos que eu vou fazer, mas para os que eu recebo também. Com certeza. Ele é padrão, não tenho o que fazer, mas eu tenho a orientação que se acontecer alguma coisa, eu posso procurar um advogado, isso mesmo. Falando em contrato de novo, né, todo negócio que eu fecho com alguma empresa, é importante eu ter um contrato ou eu trabalhar só nos contratos mais caros, digamos assim, nos projetos mais custosos? De maneira nenhuma. Todos os negócios que são efetuados, empresa, consumidor, trabalhista, seja a relação jurídica que for, ele deve ser feito o contrato, seja ele físico, seja ele eletrônico, deve ser documentado. Por quê? Como já dito anteriormente, o contrato é um instrumento particular que garante os direitos, deveres e obrigações entre as partes, que estipula os direitos, deveres e obrigações entre as partes. Por menor que seja ela, o não cumprimento de um contrato pode gerar uma dor de cabeça tão grande que às vezes ele foi menosprezado, né, como dito, e acaba gerando uma dor de cabeça tamanha que, né, não vale a pena. Então, tudo tem que ser documentado e feito o contrato. Um exemplo disso seria um contrato que eu digo que eu vou desenvolver uma solução para o cliente, mas coloco isso muito abrangente. Chega lá, o cliente quer muito mais do que eu pensei naquele orçamento e eu sou obrigado a fazer, porque eu deixei muito aberto a informação. Justamente. Falando especificamente da área de sistemas, né, que é desenvolvida pela CSX, né? O sistema, a empresa, ela tem necessidades. Você tem que, cabe você verificar especificamente a necessidade da empresa e fazer esse contrato da maneira mais específica possível e mais completa possível para evitar surpresas. Garanto para o cliente que aquilo que ele precisa eu vou entregar, porque está em contrato, e me garante também que o cliente não vai me cobrar mais coisas do que aquilo realmente foi colocado em contrato. Justamente, o famoso prejuízo, né? Doutora, além de tudo isso que a gente conversou, quais são os cuidados? O que eu preciso ter mais preocupação dentro do contrato? Boa pergunta também. Bem, a gente tem que cuidar aí primeiro, a gente ler o contrato todinho, né? Todas as cláusulas, analisar, ver direitinho. Ele tem que ser todo lido, né? Por isso que a gente diz que evitar fazer contratos muito longos e mais objetivos. Segundo, cuidar para ver se as partes que estão, o contratante ou contratado, são as partes legítimas para estarem figurando no contrato, né? Foi um exemplo que a gente deu ali. Vou fazer um contrato de compra e venda de um imóvel com uma pessoa que não é o proprietário do imóvel, né? Então a gente tem que estar verificando se as partes são legítimas, se o objeto que está sendo contratado é legítimo. O que mais que a gente poderia dizer? Reitero mais uma vez a questão da leitura. E por fim, cláusulas de rescisão. Cláusulas de rescisão, importantíssimo, rescisão e penalidades em caso de não cumprimento. E sempre procurar um advogado da sua confiança para estar auxiliando na elaboração do contrato até a assinatura final. Hoje muito fácil qualquer problema virar um processo, né? Probleminha virar um problemão. Muito comum, né? Então, pelo que nós estamos conversando, se eu tenho um negócio bem documentado, bem escrito, bem analisado pelas regras que a lei permite, lá na frente eu vou ter menos dor de cabeça. A dor de cabeça é inevitável, né? É inevitável, mas a documentação, ela é a prova, né? Então, assim, as ações judiciais,
elas são baseadas no que? A tua defesa em prova. Tudo que se alega a gente tem que provar. Então, a partir do momento que você tem um contrato bem feito, bem elaborado, você tem maiores chances de ser bem sucedido numa defesa, numa ação judicial. Aproveitando essa questão de contrato, uma coisa importante, não é só os contratos que a gente faz para as empresas, né, doutora, ou com o banco e tudo mais, mas o próprio contrato que a gente está fazendo, quando a gente está criando a empresa, com os sócios, tudo, também tem uma importância muito grande, né? Aí, uma importância ainda maior, né? Porque a gente tem que sempre trabalhar pensar um pouquinho com o pezinho no futuro. E se um dia essa empresa for rescindida, e se um dia acontecer algum problema, tudo tem que ser já pensado e colocado nesse contrato, né? E se um dia acontecer uma rescisão, como é que vai ficar a questão da divisão dos clientes, a morte de um deles, e por aí vai. Tem diversas cláusulas, a divisão dos percentuais, de como é que vai ficar a divisão das cotas das empresas. O direito empresarial aí é bem complexo, né? Doutor, uma curiosidade minha, e acho que é importante a gente saber, né, porque nessa era digital aí, a gente faz muita coisa por e-mail, assinatura digital, via certificado, ou a gente entra no site, só assina pelos próprios sites específicos hoje que já tem. O contrato, para ele ter validade, eu preciso assinar ele em cartório, ou esse processo de assinar digitalmente, mandar, tem a mesma validade? Cristiano, como tu bem falou, hoje em dia está muito em vigor ali o contrato eletrônico, né? Ele não acaba nem se tornando físico. Então, assim, primeiro cuidado desses contratos eletrônicos é o armazenamento, né? E o cuidado com os dados dos clientes, né? E respondendo especificamente a tua pergunta, não há necessidade de levar um cartório para reconhecer a assinatura. Claro, quando o contrato é físico, eu, enquanto advogada, sempre oriento o meu cliente a pegar as assinaturas e reconhecer no cartório, sim, porque é mais uma garantia que se tem, né? O mais nunca, nesse caso, nunca é demais. Então eu sempre oriento os contratos que são feitos no escritório a colher a assinatura das partes, das testemunhas e reconhecer a assinatura no cartório. Não há necessidade, mas eu oriento para que seja feito. Doutora, contrato sempre é uma coisa muito importante e principalmente empresa, né? Porque apesar de você ter uma empresa, ter os bens da empresa, mas por trás de uma empresa tem uma pessoa. Justamente. Se eu hoje levo um processo aí, não tenho bens da empresa, ou o que tem não é o suficiente desse processo, eu como pessoa física tenho que arcar com isso também, né? Pode ser afetado, sim. Num primeiro momento, se a empresa tiver problemas, né, vai ser atacado o patrimônio da empresa. E num segundo momento, a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, a pessoa física dos sócios também pode ter problema. Então, o contrato ele é muito importante para delimitar também quais são as responsabilidades de cada sócio, né? E o que vai garantir também se o teu patrimônio vai ser, e a quantidade do teu patrimônio que vai ser atacada, né? Primeiramente da pessoa jurídica e depois há a possibilidade sim também da desconsideração da personalidade jurídica e o patrimônio da pessoa física também fica visível. Ou seja, né, a gente tem que se preocupar e ter a orientação jurídica do começo ao fim. No momento que eu abro a empresa, para estar tudo bem claro no contrato, para depois eu não ter nenhum problema de uma dissolução de empresa, ou essa empresa for vendida, para ninguém sair ganhando mais ou menos, ou fazer uma fusão, ou o que acontecer com ela. Ou seja, no nascimento dela é importante isso estar bem claro. Quando eu vou para a parte do meu dia a dia, de achar clientes e tudo mais, muito importante eu ter um contrato bem detalhado com o meu cliente, para eu não ter um problema, por exemplo, de fechar um sistema personalizado para um cliente
e lá no final eu não quero entregar o fonte, o cliente não consegue seguir a vida dele, mandar para outra empresa continuar o trabalho, porque no contrato não estava especificado, ou nesses casos existem algumas regras que, apesar de não estar especificado, mas a lei ainda é maior do que isso. Justamente assim, a advocacia preventiva ela é importantíssima. O advogado ele deve ser procurado antes de acontecer o problema, né? Ele, já para elaborar um contrato, não que não vá acontecer problemas, mas eles podem acontecer, mas a parte vai estar mais resguardada. Então vale a pena investir na contratar um advogado para te auxiliar, não só na elaboração do contrato, mas às vezes em orientações gerais para como gerir a empresa para que você não tenha problemas. A gente chama isso de advocacia preventiva, para evitar dores de cabeça ainda maiores, né? E ali a segunda parte da tua pergunta, que eu já nem me recordo mais. Pode repetir? Eu estava comentando, doutora, que assim, tem muitas coisas que a gente não coloca em contrato, né? Por exemplo, a pessoa contratou uma empresa para desenvolver um sistema e ela não disponibilizou o código-fonte para aquela empresa. Uma outra empresa, para poder dar continuidade, ela precisa disso. Uhum. Mas a pessoa lá do outro lado não é a área dela. Ela tem um açougue, ela tem uma indústria de plástico, sei lá, tem uma indústria de qualquer outra coisa. Não é o forte dela saber, às vezes ela não sabe nem qual é o código-fonte. Uhum. Mas não está no contrato, porque ela não tem conhecimento. Nesse caso, não está no contrato. Eu perdi o meu resguardo, eu tenho como resolver um problema desse para eu poder continuar minha vida, para eu não ter que contratar uma empresa para fazer tudo do zero. Uhum. Faltou um advogado aí, viu? Faltou um advogado. Então, a gente tem as leis, como eu disse lá no começo, o contrato é um instrumento particular, mas ele está sob a égide do Estado, das leis maiores. Então, nesse caso, por exemplo, que você citou, não foi fornecido o código-fonte, né? Aí a gente pode estudar uma demanda jurídica alegando muito embora a outra parte também não saiba que está praticando uma ilegalidade, ela pode estar praticando. Então a gente pode estar alegando uma má-fé, falta de boa-fé, ou demonstrando para o juiz que pelo contrato que foi firmado, ela tem que fornecer esse código-fonte. Né? Então, às vezes, muito embora não esteja no contrato, a gente pode demandar judicialmente buscando os nossos direitos. Então, assim, gente, volta a frisar a importância do advogado. Mesmo que não esteja no contrato, mas existem dispositivos ali no meio que pode te salvar a tua vida de um problema grande que está acontecendo. Pode. Então, quando não está no contrato, a gente vai buscar na lei normas para proteger a parte menos favorecida. Legal. O assunto sobre direito e tudo mais é uma coisa que a gente poderia passar uns 2, 3 dias aqui conversando muito amplo. Tranquilamente. Contratos, aí a gente poderia fazer uma meia dúzia de podcasts. Tem contrato de empresa, contrato trabalhista, contrato home office, N contratos diferentes. Consumidor e por aí vai. O contrato ele tá rotineiramente presente na nossa vida. Você foi no mercado, comprou um produto que seja, você fez um contrato ali, estabeleceu uma relação de consumo, né? Então a partir dali já se criou um contrato, é uma relação de consumo, né? Legal. Doutora, eu sei que muita coisa a gente poderia conversar ainda, tem muito material, mas eu sei que a vida de advogado não é fácil. Todo mundo querendo vocês. E a gente agradece. Obrigada, a doutora ter vindo aqui. Volto a frisar, sempre procura um advogado para essas questões. Abertura da empresa, vou fazer um contrato com uma outra empresa, eu vou pegar um empréstimo, ou vou fazer uma sociedade, uma parceria com uma outra empresa. Documente isso em contrato. Né? Vou ser um terceiro numa transação aqui de um projeto com outro. Vê o que dá para botar em contrato. Não deixar só na boca a boca, porque é complicado, você não vai conseguir provar certas coisas depois. Se está por e-mail, ainda tem algum respaldo. Né? Indícios de prova, mas não é a mesma como coisa. Um contrato bem feito. Então, assim, procura um advogado. Isso não é um custo para a sua empresa, é um investimento, porque lá na frente,
você não trabalhou preventivamente, lá na frente pode ser muito mais caro, ou até mesmo a vida da tua empresa, né? Você não preveu uma coisa, não conversou com o advogado, fez uma coisa no impulso, lá na frente, colocar em risco levou um processo, tu não vai ter condições de arcar com o tamanho que ficou já o prejuízo todo, e às vezes tu precisa encerrar a tua empresa por causa disso. Então, assim, procure a orientação do advogado, que ele vai te ajudar, ele vai esclarecer. As nossas leis são muito grandes, se a gente for olhar a nossa Constituição aí é gigante. Gigantesca, então, fora todas as outras leis. Nós temos conhecimento daquilo que a gente oferece, daquele serviço, daquele produto que a gente trabalha, e para isso que a gente busca no mercado profissionais que conheçam do jurídico, profissionais que conheçam de sistema, profissionais que conheçam de marketing. Eles estão aí para apoiar você no teu negócio principal. Sim. Eu gostaria de deixar uma dica, principalmente aqui, para as empresas de TI, né, que é o caso da CSX. Quando forem vender o seu produto, façam a visita à empresa, busquem se atentar especificamente do que a empresa necessita, né? Não façam contratos genéricos, porque contratos genéricos beneficiam o contratante, né? Então, se você fizer um contrato genérico e não tiver especificado, você vai ter que acabar arcando com aquilo, tá? O advogado, ele existe para ajudar, não é para atrapalhar a negociação. Então, as pessoas têm que desmistificar e tirar isso da cabeça, né? O advogado, ele como eu falei, ele está para ajudar e para fazer acontecer da melhor forma possível, que para ambas as partes não tenham futuros problemas e não tenham discussões que gerem a rescisão do contrato futuramente. Então é isso, procurem um bom advogado de sua confiança e façam os contratos, sejam eles em que hipótese forem. Legal. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente. Lembrando, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, o nosso podcast está no YouTube e no Spotify. Acompanhe a gente sempre vai trazer alguém para tirar dúvidas, orientar e ajudar aí para que todo mundo tenha sucesso nas suas empresas. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade.